Olá, amigos, Deus te abençoe poderosamente. Chegou paz agora para o teu coração, chegou um momento de vitória e de alegria para a tua alma. Eu sou o pastor Eliezer Meireles, estou aqui para compartilhar com você o recado dos céus. A santa e preciosa palavra de Deus que tranquiliza a nossa alma, que acalma o coração, que nos traz tranquilidade para vencer as adversidades do dia a dia. É com a ajuda desse Deus, irmãos, que a nossa mente ela é transformada, ela é pacificada e assim a gente encontra aquela saída. Sim, tem uma luz no fim do túnel, tem sim a luz que vai hoje trazer solução para a tua vida, acalma o teu coração, porque Deus tem paz e segurança para você. Nós vamos ver aqui a história de um casal que sofrerá ataques e por conta disso, por conta desses ataques do diabo, a paz vai ser ali abalada no relacionamento deles, vai ter uma confusão, um negócio ruim, mas o Senhor sempre tem aquilo que a gente está precisando. A palavra dele diz que aquele que busca ao Senhor não tem falta de nada. Acompanhe comigo essa história bonita, vem comigo. Em 2016, Leoni e José oficializam a união e se casam na Igreja da Graça. No final de 2020, o casal começa a enfrentar uma crise conjugal. O meu esposo, ele conversava muito com as pessoas do mundo, né? E eu dizia para ele, poxa vida, tu conversa com as pessoas para evangelizar, levar as pessoas a Cristo. E não nós ir para eles, não ir para o mundo, né? Daí ele disse, cada um com seus problemas. Aí, dali por diante, começou as ofensas, briga. Não chegou a uns termos de agressão, porque ele nunca chegou a encostar a mão em mim. Muito pelo contrário. Foi uma vez que eu fiquei muito nervosa e eu que cheguei a jogar uma garrafinha d'água ainda nele, né? Ele que buscou por mim primeiro. Foi triste porque ele que começou a orar para me mudar. Foi mais de 40 a 45 anos no vício do álcool e da bebida. Aí dali por diante, assim, o nosso casamento virou assim no inferno. Assim, eu não tive mais casamento. Amigos, o inimigo não quer ver ninguém feliz. O nosso adversário diz, João capítulo 10, versículo 10, não vem senão a matar, roubar e destruir. O que o diabo mais gosta de fazer é destruir relacionamentos e famílias. O que ele veio mesmo para destruir o ser humano, ele tem ódio de cada um de nós. E nós estamos no meio de uma guerra espiritual. As pessoas, às vezes, elas se perguntam, mas por que isso acontece? Nós estamos no meio de um conflito. E se você não se revestir das armaduras de Deus, o inimigo vai acabar destruindo, ele tenta destruir. E se você der caso, ele consegue isso daí. Você vê que esse casamento está sofrendo aí algumas confusões, dificuldades, e assim tem sido na vida de muitos. Observe pessoas que se amam, mas que têm pensamentos diferentes, que precisam de uma iluminação da palavra. O salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se está tendo trevas, é porque está faltando luz. Querido, é a luz que você e eu precisamos para arrumar qualquer tipo de situação. Aquilo que está embaraçado, a luz da palavra vai se desembaraçar. E aí você vai poder cantar o hino da vitória. Pastor, mas isso é possível? É possível. Eu já vi situações até que a pessoa estava altamente endividada. E aí, através da busca da palavra e do clamor da fé, aquela situação foi transformada. Deus pode tudo. Você vai ver comigo aqui. Vamos ver agora uma reportagem que vai falar desse assunto. Acompanhe comigo. De acordo com o site exame.com, quase metade dos casamentos que terminam em divórcio no Brasil não dura mais de 10 anos. E as crises conjugais são diversas e podem variar. Entre as causas mais frequentes são a falta de comunicação e a infidelidade. O ator norte-americano Ben Affleck revelou que o divórcio com a cantora e atriz Jennifer Lopez foi por conta das diferenças irreconciliáveis. O impacto emocional pode ser tão profundo em ambos os parceiros, levando a sentimentos de raiva, frustração e até mesmo a depressão. Não são poucos, queridos, relacionamentos em conflitos. Mas o nosso Deus é um Deus pacificador, é um Deus que traz a paz e a iluminação para que a situação seja modificada. Eu queria ver com você agora um profissional, um psicólogo,
falando sobre esse assunto. Acompanhe comigo nessa hora. Uma das principais causas, assim, no relacionamento, né, amoroso, né, que a gente está falando aqui, das brigas, dessa confusão toda, primeiro é o término da paixão, né, que a gente se apaixona e, de repente, a pessoa é perfeita, né, você casa com uma pessoa maravilhosa, ela tem até defeito, mas você não quer enxergar. Então, você já vai com uma dose de adrenalina acentuada para esse relacionamento. Então, quando essa paixão vai diminuindo, que geralmente em 2 anos, quando você está morando junto, quando você está se relacionando à distância, que tem aquela que dura mais ou menos 5 anos, você consegue perceber os problemas. Quando você tem uma dependência afetiva, emocional, nós temos a tendência de colocar no outro essa responsabilidade. E quando a gente não é atendida nesse lugar, a gente fica agressivo. Por quê? A gente imaginou uma coisa na cabeça, ele imagina um lugar idealizado, essa mulher da minha vida, ela vai me colocar assim. E quando ela não corresponde a isso, ele entra em parafuso. Como assim? Então a gente tem vários tipos de transtornos que pode ser colocado nesse lugar. E se ele bebe, piora mais ainda a situação. Por quê? Com a bebida, ele perde o controle, né? E é nesse lugar que ele pode agredir ao ponto de matar uma mulher. A gente está cada vez mais ocorrendo casos onde mulheres estão morrendo, né, por conta dos maridos que perdem esse controle. Geralmente, as pessoas que têm um relacionamento ruim, que elas estão acostumadas, que as pessoas falam, você tem um dedo podre, isso se chama uma repetição, porque a pessoa ela já tem de família essas relações onde tem muita briga, onde tem muita confusão, o corpo dela identifica a substância e ela atrai, sim, pessoas que causam, mesmo sem ela saber, inconscientemente, ela acaba atraindo essas pessoas para a vida dela. Por quê? Porque ela não se dá esse tempo de olhar para si, de entender que aquele carinha que ela rejeitou era o que ia fazer ela feliz, porque ela faz o quê? Ela tem repulsa ao amor, às pessoas que chegam, que dão a ela uma sensação diferente, porque é um sentimento estranho. Ela está acostumada com aquele sentimento agitado, de briga, de confusão. Ela não está acostumada com um sentimento de amor, de carinho, de um tratamento legal. Então ela tem que, às vezes, lutar contra isso para começar a entender que ela pode ter um relacionamento saudável, que é capaz de ter um relacionamento saudável. E só na terapia que ela vai conseguir se conhecer e começar a ter atitudes que levam ela para esse lugar. O auxílio profissional, né, médico, sempre deve ser valorizado. Há momentos, sim, que nós precisamos falar, procurar até talvez bons profissionais, mas o homem é limitado e você sabe disso, né? Os tratamentos são importantes, a psicologia é algo muito importante, mas o nosso Deus é o psicólogo dos psicólogos. E na presença de Deus, irmão, tudo se resolve. Tenha certeza disso. Na tua comunhão com Deus, na tua unidade com Ele, nesse achego, nessa aproximação, o teu Deus fala aquilo que está precisando ser mudado, Ele traz aquilo que estava faltando, Ele tira aquilo que estava sobrando, Ele coloca tudo no seu devido lugar e nos dá as diretrizes certas. Vamos acompanhar agora a continuação dessa história. Vem comigo. Chegou um tempo que não tinha mais respeito no nosso casamento. O inimigo, ele vem pra matar, roubar, destruir, né? Então ele entrou e atingiu direto o casamento. Tinha chegado no fundo do poço mesmo. Nosso casamento daí não tinha mais volta. O pensamento era separar, ficar numa boa. Procurei o advogado, vi a entrada do divórcio. Leoni segue congregando e assistindo ao Show da Fé. E justo naquele período, o missionário R.R. Soares fala sobre o perdão. Através dos cultos, do missionário. Então ali houve a dúvida, né? Foi aonde ela começou a orar a Deus, né? Você perguntava para Deus, eu digo, Senhor, no que eu errei? O que eu fiz de errado? Me explica, me diz. Aí um dia o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração, através das pregações, o missionário explica tudo, gente. Não tem como tu não entender. Dobrei o joelho chorando e disse, Senhor,
Eu não lhe pedi, mas agora eu vou lhe pedir, mas chorando, né? Eu quero um homem segundo o coração de Deus. Chegou no domingo de manhã, liguei a televisão de novo. Quando eu peguei a minha bolsa, botei aqui assim, que eu saí na porta do meu quarto, assim, para vir, o missionário, irmã, abre a porta pro seu marido, aceita ele, irmã. Convida ele para entrar dentro da sua casa, perdoa ele. Foi Deus, né, trabalhando na vida dos dois, né, para ver o quanto um ia fazer falta um pro outro, né. Glória a Deus. Você está vendo a importância de ouvir, de dar crédito à palavra de Deus? Isaías 53, versículo 1 vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? É a mesma pessoa. Quem dá crédito à pregação, quem ouve a voz de Deus e ali cumpre, pratica, o braço forte, a mão poderosa do Senhor vai agir em favor dessa pessoa. Você vê que o coração dela estava aberto para receber a diretriz, a orientação da palavra. Querido, a palavra de Deus é essa lâmpada, essa luz. A lâmpada que ilumina justamente onde nós estamos e a luz para o nosso caminho. Ela vai apontar para onde você tem que ir. Isso está acontecendo com a nossa amiga agora, isso é lindo. Ela está recebendo a direção do que tem que fazer e observe, nem sempre é fácil. Muitas das vezes vai bater contra aquilo que você quer fazer. Gálatas 5 vai dizer que é uma guerra da carne contra o espírito, para que não façais o que quereis. Você acha mesmo que ela queria abrir a porta para o marido? É lógico que não. Talvez se fosse perguntar na época para ela, o que ela queria fazer era algo bem diferente. Mas observe que ela está entendendo que a melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Se ela desobedecesse, ela teria sacrificado sonhos, projetos, relacionamento, casamento, mas por ter obedecido, ela negou a vontade dela para fazer a vontade de Deus. E você vai ver o resultado que vai dar. Com certeza vai ser bênção e milagre, porque o nosso Deus tem isso para você. Está aqui em Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que paz é essa, pastor? É a paz que o mundo não pode te dar. É a paz que excede todo o entendimento. É a paz que no meio da guerra, essa paz continua dentro do teu coração. Que paz é essa, pastor? É a paz dada pela palavra de Deus. A certeza que aquilo que Deus falou vai se cumprir, a certeza que no final vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Às vezes no meio tem umas tempestades. Jesus disse para os discípulos, vá lá para o outro lado. E eles foram. No meio do caminho teve tempestade. Mas não é que eles chegaram do outro lado? Chegaram. Jesus veio ali, ele acalmou a tempestade. Querido, o que você e eu precisamos fazer é nos apegar à palavra, a certeza da vitória, a certeza que nos dá a garantia de paz, de tranquilidade, de que fazemos a nossa parte e Deus vai fazer a dele. E é o que essa irmã está fazendo. Ela está fazendo a parte dela e a outra parte que é de Deus, certamente ele vai fazer. Quer ver comigo? Acompanhe comigo, vem aqui. O casal entende a importância de liberar o perdão e, em abril de 2022, uma semana antes de assinarem o divórcio, o casamento é restaurado. Hoje é só bênção, eles estão felizes. E graças a Deus agora está uma mil maravilha, tem só vitória para contar. Casamento verdadeiro é só em Cristo, então que busque Jesus, né? É o nosso único caminho, nosso único verdadeiro amor. Oh, que maravilha, hein? Jesus é lindo. Esse é o nosso Deus poderoso, que muda a forma de pensar, muda as palavras, muda os pensamentos, as atitudes. Ele pode mudar tudo. Ele é capaz de arrancar o coração de pedra e dar um coração de carne. Queridos, não há milagre que o nosso Deus não possa fazer. Eu te digo isso porque assim temos visto, em cada reunião, em cada momento de fé, ali na nossa igreja. Na estrada do Campinho 5200, no bairro de Santa Margarida, é um subbairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Você é o meu convidado para reuniões de fé, de bênção, para o seu lar, para a sua família. E especialmente quarta-feira, às 8, 15 e 19h30, 3 horários de fé. No domingo, aquela restauração espiritual, 8, 10,
15 e 19 horas. Querido, venha participar de encontros de fé. Você está vendo a nossa igreja aí, abençoada, preparada para receber você e a sua família. Então venha, você de perto e você de longe. Há um milagre à sua espera. O nosso Deus tudo pode fazer. O nosso Deus tudo executa. E não há nada que não possa ser resolvido pela mão forte e poderosa do Senhor. Por isso que eu te convido, venha, porque Deus quer fazer milagres na sua vida. Eu quero orar com você agora, hein? Prepare um copo com água, que nós vamos clamar ao Todo-Poderoso nesse momento de fé. Enquanto você se prepara, queria te lembrar que nas nossas mídias sociais tem um vasto conteúdo para te abençoar, querido, para abençoar você, a sua família. Aproveite, meu irmão, é muita palavra abençoada, homens e mulheres de fé te abençoando nessa programação tão linda do nosso programa aqui abençoado. Amém? Preparou o copo com água? Vamos orar aqui em nome de Cristo Jesus? Levante para os céus nessa hora e apresente ao Senhor. Pai, consagramos a Ti cada molécula dessas águas. E que sejam águas de Siloé, águas que saram, que curam. Deus, que seja um bálsamo para a alma e o espírito dessa pessoa, até o corpo também. Que sejam abençoados completamente o lar, a família, o ambiente de casa, do trabalho, que receba agora a bênção do Senhor. E que toda praga, toda maldição, todo mal saia em nome de Jesus. Que venha a bênção do Senhor e a vida abundante do nosso Deus nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Beba desse copo com água. Aleluia! Receba a paz de Cristo nessa hora. Isso, já volte a sorrir. Faça aquele movimento que você não podia fazer, porque o Senhor é contigo. Jesus te dá saúde física, mental e espiritual. Amém? Querido, tenho certeza que você já está com o teu milagre aí, abençoadíssimo. Por isso que eu quero agradecer a tua participação aqui conosco e pedir, não saia daí, porque está chegando uma canção linda que vai alegrar muito o teu coração na presença do grande eu sou do Todo-Poderoso. Beijo no teu coração, um grande abraço e fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Deus lhe falou pra você não ir, mas você não ouviu e lá se foi. E deu com os burros na água e agora roda o moinho como boi. Você andava tão bem com o Senhor, sempre caminhando de vitória em vitória. Mas porque foi ouvir o sujo tentador, mudou pra pior a sua própria trajetória. Até parece caranguejo andando de lado, quando deveria andar como foi ordenado. O preju não é só seu, mas do reino de Deus. Quem o enfeitiçou pra perder o que é seu. O preju não é só seu, mas do reino de Deus. Quem o enfeitiçou pra perder o que é seu. Vem agora, venha em mente a sua atitude. O inimigo é mau, sua lei é perversa e rude. Assuma sua autoridade sobre o reino do mal. Afinal você tem unção do alto, a celestial. Deus lhe falou pra você não ir, mas você não ouviu e lá se foi. E deu com os burros na água e agora roda o moinho como boi. Deus lhe falou pra você não ir, mas você não ouviu e lá se foi. E deu com os burros na água e agora roda o moinho como boi. Vai ficar rodando moinho como boi, vai. Oh, vai, meu irmão. Vem-se embora pra Jesus. Até parece caranguejo andando de lado, quando deveria andar como foi ordenado. O preju não é só seu, mas do reino de Deus. Quem o enfeitiçou pra perder o que é seu. O preju não é só seu, mas do reino de Deus. Quem o enfeitiçou pra perder o que é seu.